Ciência e Tecnologia, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, com a presença da Secretaria de Estado da Educação, a forma de pagamento dos valores devidos aos profissionais da educação básica referentes aos reajustes do piso salarial profissional do magistério dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. Passa-se a primeira fase da 3ª parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa é a nossa primeira das 3 audiências do dia, além de várias reuniões de comissão que já estão convocadas. Então, quero desejar a todas as pessoas que a gente tenha uma semana, vamos tentar ter uma semana de paz. E quero começar também a semana compartilhando a alegria de ter visto o presidente Lula recebendo alta hospitalar. Isso foi muito importante. Como ele saiu bem, né, gente? Como ele já conversou sobre as questões do país, é um presidente que muito nos orgulha. Estava conversando aqui com o Tarcísio, a importância de a gente prestar atenção nessas quedas, né, Tarcísio? E da gente ter muito cuidado com todas as nossas pessoas queridas e idosas. Mas um forte beijo para o presidente Lula, desejar a ele que seja uma boa semana para ele também. Bom, essa audiência tem por finalidade, ela foi chamada, gente, a partir de vários questionamentos que eu tenho recebido. O governo fez um anúncio de pagamento das parcelas, né, atrasadas do reajuste, de janeiro, fevereiro e março de 2016, fez o anúncio para pagamento agora. Assim que o anúncio foi feito, eu tenho as minhas críticas, né, em torno aí do momento político, que o governador resolveu cumprir a legislação, porque já são do governo 6 anos. Né? Se nós pegarmos aí o primeiro mandato e já estamos finalizando metade do segundo, são 6 anos. E é no final do 6º ano que o governador resolveu pagar esse retroativo desses 3 meses. E tendo dinheiro todos os anos. Né? No mesmo dia que foi feito o anúncio, eu me lembro que eu compartilhei uma informação, daqui a pouco eu pego aqui para vocês a página da Secretaria da Fazenda, mas eu compartilhei a informação dos números da educação, não é? Porque a cada quadrimestre o governo é obrigado a publicar um relatório resumido da execução do orçamento. Então, as informações são públicas. Nossa tarefa é ir acompanhando. Né? E vocês sabem que a execução do orçamento eu acompanho como minha obrigação, como deputada estadual, inclusive. E aí, na mesma oportunidade que o governo fez o anúncio do pagamento desses 3 meses, o governo tinha em caixa R$ 2.986.600.450,42. Já dos recursos do salário e educação, ele tinha em caixa R$ 3.144.675.675,08. Ou seja, o governo tem recursos não só para responder por todas as responsabilidades relacionadas a pagamento, como, inclusive, o rateio dos recursos do Fundeb. Né? O governo faz caixa com o dinheiro do Fundeb, porque, quando nós chegarmos no final do ano, o governo vai finalizar 2024 com dinheiro em caixa. Então, e todos os anos isso aconteceu. Se nós pegarmos todos os anos de 2019 a 2023, em todos os anos o governo Zema finalizou o ano com dinheiro do Fundeb, do salário e educação, na conta. Tinha dinheiro, não só para responder às suas responsabilidades, como também para ter feito o pagamento desse reajuste retroativo, das parcelas que ficaram sem o pagamento. Bem, mas agora
a nossa audiência é para que o governo possa apresentar os critérios a respeito desse pagamento, possa responder às nossas dúvidas. Também foram convidadas as entidades de classe para que elas também, que representam, né, os servidores da educação, possam trazer os seus questionamentos. E aí, de forma pública, a gente sai daqui com todas as informações, considerando que é uma audiência que fica gravada, fica registrada, então as pessoas podem depois ter acesso, e eventuais discordâncias, inclusive, ela já vai ter acesso à informação para saber o que fazer. Então, está aqui comigo, representando a Secretaria de Estado da Educação, o Tarcísio de Castro Monteiro, superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado da Educação. Conosco também o Sindiúte, o coordenador do Departamento Jurídico e Assuntos Legislativos do Sindiúte, Luiz Fernando de Souza Oliveira. Conosco também a Tatiana Barbosa, da Associação Mineira de Inspetores Escolares, e a Silvia Maria Mesquita, da direção do Sindicato dos Especialistas em Educação Básica. Nós também convidamos a CEPLAG, mas não contamos com a valorosa presença da CEPLAG nesta audiência. A turma deve estar muito atarefada. Mas qual é a nossa proposta aqui de encaminhamento? Passar a palavra para o Tarcísio. Tarcísio vai trazer os esclarecimentos, trazer as informações. Na sequência, a gente passa para os nossos sindicatos, Sindiúte, AMIR e Sindesp. Se pudesse, pode ser nessa ordem. Tudo bem? Tem alguns pontos, Tarcísio, que estão os de maior questionamentos que eu tenho recebido no e-mail institucional do gabinete, também nas minhas redes sociais, e aí eu já vou só pontuar para que, nos seus esclarecimentos, você já tente trazer. Não é? Eu tenho recebido muitas demandas de servidores no caso de 2 admissões. O servidor era contratado à época, e depois teve uma troca de admissão. Quer dizer, ele estava trabalhando no Estado em 2016, ele está trabalhando agora. Teve uma troca de admissão. E, ao que tudo indica, por essa troca de admissão, ele ficou sem receber o retroativo. Servidores efetivos exonerados na primeira admissão e que depois tomou posse, ou foi contratado na segunda admissão. Ou seja, ele era servidor do Estado em 2016, ele é servidor do Estado agora, mas, por questões de exoneração de um cargo, né, ele até o momento, estaria fora desse recebimento. Os servidores que estão afastados preliminarmente para aposentadoria. Eu me lembro que quem fez o primeiro anúncio foi o vice-governador. E, quando o vice-governador fez o anúncio, que foi nas redes sociais, ele falou servidores da ativa. Isso, ele falou servidores efetivos e da ativa. Eu fiquei preocupada, né? Porque nós sabemos que grande parte da nossa rede estadual é de contratados temporariamente, então não pode ser só de servidores efetivos, porque não se trata de um mecanismo de carreira, não é de um reajuste, e também você não pode excluir os aposentados. Então, no dia que ele fez o anúncio, eu mesmo fiz esse alerta nas minhas redes sociais. Olha, tem os aposentados, olha, tem os contratados. Né? Então, é importante que a gente tenha já essas informações. Os servidores lotados na Fundação Caio Martins, os lotados na Fundação Helena Antipoff. Eu me lembro que, quando do rateio do Fundeb, por exemplo, a Fundação Helena Antipoff ficou de fora. Né? Aí, depois que o governo reconheceu, se eu não me engano, numa mediação com o Sindiúte. Né? E nós também defendemos, mas foi no ano seguinte, nem foi no final do ano. Então, acho que essas são as primeiras questões mais gerais, pelo menos que eu tenho recebido. A gente vai ficar atento aí ao chat, que as pessoas podem participar durante a audiência, para questões mais concretas que a gente possa trazer. Né? E aí eu vou pedir, Tarcísio, se nós pudermos, eventualmente, alguma questão que nós não tenhamos a informação, a gente suspende um pouquinho, busca a informação, porque existe uma ansiedade da categoria, e ela está correta, é direito dela. Né? Então, eu vou te passar a palavra, para que o senhor já traga aí as informações e as primeiras considerações. Ok. Bom dia, deputado, presidente. Bom dia. Deixa eu só melhorar. Deixa eu melhorar seu. Isso, suspender um pouquinho. E aqui, se você fizer isso aqui, você vai ficar mais... Obrigado. Bom dia, senhora deputada, presidente da comissão, na qual cumprimento os demais membros da mesa. O governo tomou a decisão
de pagar um passivo do reajuste de 11,36% da Lei 22.062, de 21 de abril de 2016. Como esse valor, a lei foi publicada em 21 de abril, os valores de janeiro, fevereiro e março geraram esse passivo, que está sendo liquidado agora. Primeiro, eu gostaria de esclarecer aqui para a senhora que foram pagos somente os servidores ativos na época. O primeiro critério que nós utilizamos, foram os servidores que estavam ativos nas folhas de janeiro, fevereiro e março e na folha 10 de 2024. Então, nós fizemos um cruzamento desses servidores ativos à época com o ativo agora. Por quê? Problemas de dados bancários, com a mudança do Banco do Brasil para o Itaú, muita gente ficou sem conta bancária, então nós tomamos essa decisão de primeiro fazer somente esse cruzamento dos ativos. Okay? Como foi uma folha emergencial, nós tivemos que processar uma folha extra. Portanto, nós não tivemos tempo de analisar as admissões, fazer o cruzamento das admissões dos servidores. Nessa primeira etapa, nós pagamos aproximadamente 135 mil servidores, gerando um montante de 134,2 milhões de reais. Esses valores foram creditados junto com o pagamento de novembro. Tá? Diante desse curto tempo que nós tínhamos, nós fizemos agora um cruzamento dos servidores que tinham uma admissão em janeiro, fevereiro e março e trocaram essa admissão durante esse período de 2016 até hoje. Por exemplo, eu tenho um servidor que trabalha diretamente comigo, que, à época, ele era convocado em escola, fez concurso, passou e agora ele está efetivo. Isso aí, deputada, nós apuramos mais 42.967 servidores que nós já estamos processando a folha extra para eles e eles vão receber junto com o salário de janeiro. Pode repetir a quantidade de servidores? São 42.967 servidores, totalizando 24,8 milhões de reais o pagamento. Eles receberão junto com o contra-cheque da folha de janeiro. Já processamos a folha extra, ela está sendo englobada com a folha normal de dezembro, para esse pagamento ocorrer até o 5º dia útil. Basicamente foi isso, deputado. O questionamento foi esse. Tá? O que eu queria frisar aqui também com a senhora é quanto aos inativos. Os inativos nós iremos pagar no decorrer de 2025, porque eles precisam de um cruzamento de dados maior do que os ativos da folha, porque eles recebendo pelo FUNFIP, nós temos que cruzar diversos arquivos, inclusive com o arquivo do IPSENG, que efetua o pagamento. Tá? Senhora? O senhor saberia me dizer, servidores aposentados, quantos seriam? Eu não trouxe, não, mas eu informo para a senhora durante o decorrer da audiência. Tá? Quanto aos servidores em afastamento preliminar aposentadoria, que estiveram da época até da folha de novembro até atual, nós já levantamos esse total também. Nós tivemos alguns problemas pontuais em alguns servidores por inconsistência na conferência do CNPJ no banco. Isso aí nós já acionamos, eu já acionei o Banco Itaú, nós estamos resolvendo, está sendo creditado, nós não temos recebido mais informações sobre isso. Tá? Quanto à FUCAM, os servidores da educação que são lotados na FUCAM, nas 8 escolas estaduais da FUCAM, nas 8 unidades de ensino, eles receberam normalmente na nossa folha, como eles vêm recebendo durante o ano inteiro. Tá? E da Fundação Helena Antipoff, eu tenho a informar a senhora que o Carlyle já fez um contato com a gente na secretaria e eles estão processando uma folha extra. Por que eles? Porque eles têm a dotação orçamentária específica, a folha da educação, a unidade
de execução da educação é uma, que é a 1261, e a da FUCAM é outra, dentro do orçamento. Então, nós da educação não temos acesso nem ao orçamento da FUCAM e nem à folha da FUCAM. Ok? Mais algum questionamento que a senhora... Não sei. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, senhora. Então, vamos ver quais são as primeiras informações. Nesse primeira folha extra, não foram analisadas as admissões, que isso engloba aí cerca de 42 mil pessoas, Isso. que receberão na folha, junto com o contra-cheque de janeiro. Isso. Na folha de dezembro, você paga até o outro de janeiro. Depois, a questão dos aposentados, é que nós poderíamos ver quantos são, para a gente ver uma sequenciazinha, né, dessas informações. Vamos suspender um pouquinho, mas só pega as informações e a gente retoma, tá bem? Okay. Os trabalhos estão suspensos. Representando o secretário, ele nos trouxe informações, em linhas gerais, sobre o pagamento do retroativo. O retroativo é aquele reajuste que nós conquistamos em 2016, 11,36%, mas como a lei foi aprovada na Assembleia em abril, ficaram pendentes 3 meses, 11,36%, de janeiro, de fevereiro e de março. E aí, agora, o governo anunciou que vai pagar esses 3 meses, 11,36% desses 3 meses. Mas tem muitas dúvidas da categoria, tem muitas questões que precisam ser esclarecidas. Então, esse é o motivo da nossa audiência. Na primeira etapa aqui, o Tarcísio nos esclareceu que a forma como o primeiro critério para esse pagamento foi cruzar a folha dos servidores ativos de janeiro, fevereiro e março de 2016 com a de outubro de 2024. E não foram analisadas as admissões, porque tem várias situações que eu já havia questionado de mudança de admissão, cargo 1, cargo 2. Essas situações de admissões, elas somam cerca de 42 mil pessoas. Essas 42 mil pessoas, de acordo com o Tarcísio, vão receber em janeiro o retroativo. E cerca de 135 mil servidores receberam esse retroativo agora, em dezembro. E aí nós paramos no ponto a respeito dos aposentados. Quantos seriam os aposentados que não receberam, que, segundo o Tarcísio, receberão no decorrer de 2025? É isso mesmo, né? Isso. Então, aí eu vou te repassar a palavra. Nós também perguntamos sobre os servidores lotados na Fundação Helena Antipoff. Tarcísio nos informou que está sendo feita uma folha extra ainda para dezembro. Ainda para dezembro. E os servidores lotados na Fundação Caio Martins, segundo a secretaria, já receberam. Então, agora, o ponto que nós suspendemos para ter a informação é de quantos servidores aposentados não receberam esse retroativo e têm direito de receber. Devolvo a palavra, Tarcísio. Os servidores inativos, nos levantamentos que nós efetuamos, eles estão em torno de 160 mil servidores. Esse número é aproximado porque nós temos que excluir servidores inativos já falecidos, tá, que não fizeram recadastramento, então é um número aproximado. Isso vai gerar um pagamento em torno de R$ 155 milhões. Ok, Tarcísio. Eu vou passar... Oi? Mas aí a culpa não é nem do Tarcísio. Pessoal, quem é responsável pelo som, se puder verificar para a gente o som das galerias. Mas vocês podiam vir para cá, né? Vocês querem vir para cá? Para cá. Por favor, bem-vindos. São da direção estadual do Sindiúti, aposentada... da Fundação Helena Antipoff, a gente conversou na sexta, não foi? Isso. A informação que eu tenho até o momento é em dezembro, tá? Eu não sei, eu não posso te afirmar que vai ser em dezembro,
que tem que saber se rodou a folha extra ou não para eles. Mas a gente Tá, consegue ter essa informação no curso? Eu vou questionar aqui a CEPLAG. Tá bem. Eu vou passar para o Luiz Fernando, que está aqui representando a direção do Sindiúte, para ele também trazer seus questionamentos. Acho que a gente pode fazer sindicato, aí o Tarcísio responde. Aí depois a gente passa para mim e depois passa para o Sindesp, tá bem? Okay. E depois eu volto com alguns casos concretos que nosso mandato recebeu também, que eu acho que os casos concretos eles podem nos ajudar, né, a ilustrar outras situações. Luiz Fernando. Bom dia, professora Beatriz, bom dia, Tarcísio, os representantes do governo, bom dia, Tatiana, da AMI, bom dia a todos que estão aqui no plenário. Bem, antes até de entrar nos questionamentos, eu preciso me solidarizar aqui com duas situações que aconteceram na rede estadual. Então, a primeira delas trata-se do suicídio de um professor, né, da Escola Estadual de Mateus Leme, que fez um vídeo e que reputa, né, a condição emocional dele e a situação de assédio vivenciada nas escolas estaduais, mas especificamente na escola dele. É claro que o suicídio é um conjunto de fatores, né, mas a questão da prática de assédio nas escolas estaduais é muito latente, especialmente agora com a cobrança do DED, que tem um prazo muito exíguo de um dia para processá-lo, e um sistema horrível, com muita instabilidade, que os trabalhadores da educação têm muita dificuldade de coletar e alimentar esse sistema, sabe? E a outra solidariedade, e aí enaltecer o trabalho da deputada, diz respeito ao professor Marcelo Violim, lá de Caldas, que também tem sofrido um processo de perseguição muito grande, o Sindiúte tem acompanhado, e é muito importante o trabalho da deputada no acompanhamento desse professor, né, para que a gente consiga protegê-lo. Então, tendo feito essas considerações, muitos dos questionamentos, Tarcísio, já foram feitos, inclusive aqui pela deputada, mas então, mesmo reforçá-lo, sabe, em relação à questão dos aposentados, não só os aposentados com paridade, integralidade, que têm direito a receber o retroativo, mas também aqueles aposentados que, em que pese não ter integralidade e paridade, estavam em atividade no ano de 2016. Então, esses também precisam entrar nessas contas para o pagamento. A respeito da Fundação Caio Martins, também da Helena Antipoff, nós também trouxemos esse questionamento, que, aliás, todos eles fizeram parte, integraram um ofício que o Sindiúte mandou para a Secretaria de Estado da Educação, para o governo estadual, e que permanece sem resposta até hoje. Que bom que a gente está tendo a resposta aqui. Então, os aposentados, servidores da FUNCAM e da Helena Antipoff, também constava desse ofício. Também os servidores que eram efetivos, que estavam efetivos e tinham um segundo vínculo, uma segunda admissão. Também é importante que a gente tenha essa resposta. Também perguntar a respeito do cálculo desse retroativo e a sua incidência sobre a extensão de jornada de trabalho. Como é que está isso, se isso foi processado. Bem, basicamente, os questionamentos são esses, são os que constaram também do ofício que nós mandamos. E, assim, pedir encarecidamente que o governo do Estado, já que está com a boa vontade de fazer o pagamento do retroativo desse reajuste, que faça também, se empenhe também em fazer o pagamento das verbas retidas há muito tempo, né? Inclusive progressões, promoções desse governo. É importante que os trabalhadores que façam, que se empenham na sua formação, muitos, inclusive, com mestrado, já com doutorado, e também as vantagens em razão do decurso do tempo, que sejam implementadas, né? E isso tem, pela nossa percepção, está travado, está parado há muito tempo. Então, a princípio, deputada, são esses questionamentos. Se eu receber mais algum aqui, eu faço. Obrigado. Tá ok, Luiz Fernando. Eu acabei de receber aqui da Fundação Helena Antipoff, o representante dela, acabei de receber da CEPLAG aqui que a folha dela será processada em janeiro, com o pagamento creditado em fevereiro, até o 5º dia útil de fevereiro. Tá? Esclarecendo aqui mais uma vez, a Helena Antipoff, ela tem um orçamento próprio, a folha própria, apesar de ser do sistema da educação,
a execução orçamentária e financeira dela é própria. Eu já respondi essa pergunta aqui, Luiz. O sindicato, Luiz, quanto ao professor lá de Mateus Leme, tá? Não é minha área, você desculpa, mas eu anotei aqui. Eu vou levar para a subsecretária Gláucia, tá? Para ver na outra superintendência, na SDA, quais as providências foram tomadas quanto a isso. O vínculo, e você questionou aí da extensão e tudo. O que acontece? Quando é dado o aumento igual a esses 11,36, ele entra na tabela 1A. Então, ele corre toda a tabela, seja na horizontal, que é na promoção, como na vertical, na horizontal, que é a progressão, como na vertical, a promoção. Então, todos os servidores, quando tem, vamos dizer, o salário base, na prática, nós chamamos de cabeça de cheque, tá? Quando ele é aplicado ali, todas as verbas que incidem sobre o salário, tipo extensão, sobre as outras verbas que incidem também, elas são calculadas automaticamente na folha. Então, esse aí eu posso te afirmar que o que nós já pagamos agora, a extensão de carga horária, entrou no pagamento. Tá, ok? 2 admissões. É o que nós falamos aqui no princípio, são os convocados à época, né? Tanta coisa, é designado, convocado, agora contratado. Os convocados à época, que nós já identificamos essas admissões que foram encerradas deles, mas, porém, foi aberto uma de efetivo. Então, esse aí nós estamos pagando agora, é o que a deputada Beatriz citou aqui, em torno de 42 mil servidores. Ok? As verbas retidas também, isso aí não depende tanto da minha superintendência, mas eu vou levar ao parecer da subsecretária, apreciação dela. Tá? Obrigada, Tarcísio. Agora a gente vai ouvir a Tatiana, que está representando a Associação Mineira de Inspetores Escolares, AMI. Bom dia a todos. Agradeço, Beatriz, pelo convite. Reforço as falas da deputada e do Luiz também e trago alguns novos questionamentos, né? Qual seria a memória de cálculo utilizada para esse pagamento? Né? Algumas pessoas foram fazer a verificação e não bateu os valores. Por exemplo, uma servidora atuava como professora e especialista à época, ok? Agora, ela atuou como inspetora. Nessa folha extra, ela recebeu somente um valor e como inspetora, sendo que, à época, ela não era inspetora. Então, assim, é importante que seja publicizado qual a memória de cálculo utilizada e quais foram os critérios adotados. Tá? Sobre os servidores inativos, né? Quais servidores inativos que estão dentro desses 60 mil servidores? Quais que irão receber? Aqueles que aposentaram com integralidade ou todos os servidores? Como é que será feito isso? Né? E aí, outra coisa que o pessoal da associação tem solicitado é que, se possível, o governo faça um ofício, um memorando ou um anúncio esclarecendo os critérios e os prazos para pagamento. Porque, até o presente momento, a gente tem tido falas, seja em redes sociais, seja na Agência de Minas, mas não veio nada por escrito para a gente que está atuando. Tá? É isso. Obrigada. Tá. Tatiana, eu vou resumir a resposta das suas perguntas. É o seguinte, quando nós aplicamos o índice, igual eu disse aqui para o Luiz Fernando, nós aplicamos o índice na tabela. Tá? Então, essa tabela, todas as incidências que tem, elas vão ser calculadas em cima do valor da tabela que nós chamamos de cabeça de cheque, igual eu expliquei ao Luiz Fernando. Tá? Esses servidores que hoje são inspetores, eles receberam agora... E, no cargo deles, que foi fechado à época, eles estão nos 42 mil servidores. Se você quiser, terminando a audiência aqui, me passar algum MASP, eu posso comprometer e olhar para você a título de exemplo. Tá ok? Quanto aos critérios utilizados, foi os que eu citei aqui, por exiguidade de tempo, nós não tínhamos como fazer o cruzamento de todos os dados para pagar agora, por isso foi a opção somente para o pagamento dos efetivos. Eu destaco aqui, principalmente, a mudança
ativos à época que foram desligados, com os dados bancários, com os dados pessoais, dados financeiros deles, que nós temos que conferir se estão vigentes ainda. Porque se nós pagarmos agora, esse recurso vai chegar no banco e vai ser devolvido por inconsistência de conta, por inatividade de conta, que os bancos, pela lei do Banco Central, com 3 meses de não movimentação na conta, eles tornam a conta inativa. Tá, ok? E quanto aos anúncios e critérios, quanto à publicização disso, eu também vou levar para o gabinete. Ok? Então, agora a gente vai ouvir a Silvia, que está aqui representando o Sindesp. Com a palavra, Silvia. Bom dia, deputada, bom dia, Tarcísio. Bom dia, demais membros da mesa. Tarcísio, as minhas perguntas, na realidade, algumas já foram respondidas, mas os associados perguntaram por que tinha pessoas com cargo comissionado na época não está recebendo, porque quem tinha 2 cargos na época e agora só tem um, não recebeu do segundo cargo, e por que existe diferença de valor das pessoas diferentes com cargos iguais. Por exemplo, na época eu trabalhava como ASB, vamos supor, estou dando um exemplo, e como ATB, e 2 cargos que você tinha diferentes, mas agora, na hora de receber, as pessoas que têm o mesmo cargo agora de ATB, elas não receberam o mesmo valor, e, na época, também elas tinham o mesmo cargo, mesma progressão horizontal, tudo, e o valor foi diferente. E o aposentado, você já falou, né, que vão receber ano que vem. Então, seriam essas as dúvidas dos associados. Tá. Silvia, quanto aos cargos de ASB ou ATB, se eles eram efetivos à época nesses cargos, sim, eles receberam agora referente a esses cargos. Sim. Como eu já disse antes aqui, o valor é aplicado sobre a tabela, sim, vigente, tá? Uhum. À época. E comparado com a tabela de agora. Desculpa, sua outra pergunta foi... Cargo comissionado. Os cargos comissionados, eles receberam, à época, sobre o cargo efetivo. Se ele estivesse, à época, num cargo comissionado, ele iria receber em cima do cargo comissionado. Uhum. Ok? Aliás, perdão, em cima do cargo efetivo. O cargo comissionado, o reajuste dele é à parte. Tá. Tá ok? Ok. Ok. Então é isso mesmo. Porque esses 11,36% foi dado em cima da carreira da educação. Sim. Aí não engloba os cargos comissionados. E quem tinha 2 cargos só recebeu em um? Vão receber agora. Vão receber agora. Esses. Ok. A mesma proposta que eu fiz aqui para a Tatiana, se você quiser me passar algum MASP de exemplo, eu me comprometo a informar vocês sobre o recebimento. Ok. E funcionário que não recebeu? Está lá a folha, né, a folha extra, o valor, tudo, mas não caiu no banco. Até hoje. Não, você vai me desculpar, mas eu não sei desses casos. Me passe um MASP, por favor. Eu te dou o MASP agora. Pode ser. Te dou o MASP agora, se quiser anotar. Tá, pode falar. 271-645, dígito 4. Ok, gente? Ok. Só um segundo, por favor, deputado. Ele está aposentado? Um cargo é aposentado, o outro não. Mas ele recebeu no cargo ativo? Os 2. Na folha extra está escrito que ia receber dos 2, mas não caiu no banco. Tá. Esse aqui eu vejo e comprometo que te dou um retorno ainda hoje. Tá bom, muito obrigada. Tá? Bom, então, Tarcísio, eu acho que a gente entrar em algumas questões concretas pode ajudar as pessoas a compreenderem eventuais dúvidas que elas têm. Então, das dúvidas que chegaram ao nosso mandato, eu vou fazer a leitura, mas sem trazer muitas informações pessoais das pessoas, né? O NAMUR. Sou professor da cidade de Pompéu. Estamos com algumas demandas a resolver. O governo anunciou o pagamento do retroativo de 2016. Porém, várias pessoas ficaram sem receber. No caso,
os profissionais que estavam em admissões diferentes, que não foram contemplados com valor. Meu caso, em 2016, eu estava em admissão 2 e hoje sou admissão 3. Entrei em contato com a taxação da SRE de Sete Lagoas e eles disseram que não havia nenhuma orientação da CEPLAG e nem da Secretaria de Educação para estes casos. Entrei em contato com a CEPLAG e eles culparam a SRE de Sete Lagoas. Queria saber se em mais locais esses casos também ficaram sem receber, porque, se isso ocorreu, o governo não cumpriu o combinado. Nós temos que avaliar, o deputado, a situação dele para ver se o... Mas essa aqui é a questão de admissões, né? É, de admissão. Ele pode estar entre os 42 mil. Exatamente, é isso que eu ia responder. Então me responde. Tá? Ele pode estar dentro desses 42 mil. Se a senhora quiser me passar o máximo, também eu dou retorno depois. E esses 42 mil vão receber em? Na próxima folha, no próximo pagamento agora, até o dia 8 de janeiro. O Júlio César faz o seguinte questionamento, ele é de Alfenas. Quanto ao reajuste salarial de janeiro, fevereiro e março de 2016, que recebemos retroativo este mês de dezembro, pergunto. Eu lecionei em até 3 cargos na época, presídios da região metropolitana de Belo Horizonte e escolas regulares. E o valor que recebi foi infinitamente inferior ao dos de meus colegas que trabalhavam comigo. Nós temos que olhar caso a caso, porque... Eu vou fazer uma analogia aqui. É muito comum o pessoal virar e falar assim, porque o fulano está aposentando agora, eu não posso aposentar, nós entramos no mesmo concurso. Mas, às vezes, teve alguma coisa na vida funcional dele, do decorrer da prestação de serviço dele, que pode influenciar. Eu tenho, sinceramente, de bate-pronto, eu não sei responder para a senhora. Eu posso levar, eu comprometo, eu levo o que eu não souber responder e mando por escrito para a senhora. Ok. A Maria Amélia. A Maria Amélia é professora e aposentada em 2013. Vou ler. Sou Maria Amélia, professora aposentada em 2013, e estive trabalhando como designada na supervisão escolar em 2016. Sobre a diferença de 11,36% que ficou para recebermos, foi gerada a folha extra para mim. Contudo, eu não recebi na data do dia 6 de dezembro. Gostaria de saber se, por ter feito a portabilidade para o Banco do Brasil, eu não irei receber, a menos que eu faça uma abertura de conta no Itaú. Foi essa instrução que alguns colegas têm recebido. E até já fizeram a abertura de conta, que deverá ser mantida no mínimo 6 meses e pagar por uma taxa mensalmente. Tem que abrir uma conta para receber esse retroativo? Não, a conta é o seguinte, é o que eu falei, que eu respondi aqui para a Silvia, nós temos que ver se a conta dela, a época que nós temos registrada no sistema, ela está ativa no banco. E como é que faz isso? Como é que isso vai ser verificado? Nós vamos ter que consultar ao Banco Itaú se a conta está ativa ou se ela está suspensa. Aí eu não tenho também, não, porque tem alguns problemas de não recebimento nós tivemos por inconsistência no cruzamento bancário. Deixa eu juntar com a pergunta da Ana Glaucia, que olha só, a Ana Glaucia fala o seguinte, sou professora aposentada e fiz portabilidade de salário do Itaú para outro banco. Como não recebi o pagamento do referido reajuste, a Superintendência de Ensino orientou a abrir uma outra conta no Banco Itaú para o recebimento deste valor. Gostaria de saber se sou obrigada a abrir outra conta no Itaú só para essa finalidade, ou haveria outro meio para o recebimento desse valor, considerando ainda a possível objeção do banco em abrir essa conta somente para o recebimento do valor e posterior cancelamento da mesma. Observa que, da mesma forma, tanto a Maria Amélia quanto a Ana Glaucia, elas estão dizendo, olha, isso fui orientada pela SRE. Então, nós estamos com... o Luiz Fernando está me dizendo aqui da mesma forma, que está tendo uma orientação das SRS para abertura de conta. Por isso que eu estou fazendo audiência mesmo, porque tem muita informação circulando. A Tatiana, acho que fez uma observação importante, né? Falou assim, olha, qual é a orientação geral a respeito? Se você não tem algum memorando, tem algum documento da CEPLAG com orientações gerais? Porque, senão, gente, uma categoria com volume que é a educação, nós nunca vamos ter todas as informações, né? E vai ficar discricionário. Uma superintendência orienta uma coisa, outra superintendência não orienta nada. Também nós já vimos essa situação aqui. E as pessoas ficam
ficam perdidas. Vão ficar reféns do sistema financeiro, tendo que abrir novas contas, pagamento de taxas para receber um direito? Não. Em momento algum, nós orientamos a abertura de nova conta no Banco Itaú. No entanto, a conta utilizada é a conta que está registrada hoje no SISAP, que é o Sistema de Pagamento do Estado. Foi nessa conta que foi acreditado. Ele foi acreditado, inclusive, junto com o salário. Pode estar tendo alguma intercorrência aí entre o banco. E eu gostaria de saber qual SRE que está orientando, está dando essa informação para que nós possamos orientá-los. A senhora poderia depois me passar esse questionamento? Sim. Sou professora, a Débora, sou professora do Estado e minha folha extra não foi liberada. Em 2016, eu ocupava o cargo 1 e 2 completos, 16 aulas cada. E, logo em seguida, em maio de 2016, fui chamada para assumir meu cargo de efetiva. Então, é a admissão. Ocupo o cargo 3. Não recebi folha extra. E gostaria que fosse dado pelo representante do governo uma data para o recebimento. Grata. Essa admissão 1 e 2 dela, que estão fechadas, provavelmente, porque ela passou na admissão 3 a ser efetiva, ela está dentro dos 42 mil. E vão receber? Vão receber no 5º dia útil de janeiro. A Irlene, sobre o pagamento dos 3 meses atrasados referente ao piso salarial de 2016, porque os analistas educacionais, ANE, não foram contemplados, já que têm os mesmos direitos dos demais servidores da educação, conforme previsto na Constituição Mineira? Os analistas não receberam? Receberam. Todos os servidores da educação receberam esse reajuste de 11,36. Todas as carreiras? Todos os ativos, todas as carreiras. Todas as carreiras. Todas as 8 carreiras da educação receberam. Da Eliane Alves. Trabalhei no Estado como professora durante todo o ano de 2016. Atualmente, desde 2018, estou na rede municipal da minha cidade. Gostaria de saber se os trabalhadores na minha situação terão direito de receber o que foi devido. Ou seja, a Eliane é de Barão de Cocais. Ela trabalhava no Estado em 2016, hoje ela não trabalha mais. Esses são os desligados que eu falei aqui no princípio, nos esclarecimentos, que nós temos de fazer um cruzamento dos dados para ver se as contas bancárias estão ativas, tá, para que nós possamos efetuar o pagamento. E se não tiver? Não, se não tiver, aí o servidor tem de entrar em contato com a SRE nossa. Mas Tarcísio... Porque, no caso, nós dependemos da conta bancária. No caso dela, ela saiu da esfera estadual e foi para a esfera municipal. Saiu do Estado. Saiu do Estado. Então, nós temos que analisar a conta bancária, por exemplo, de 2016 para cá, passou do Banco do Brasil para o Banco Itaú. Pode ser que a conta dela que esteja registrada no SISAP, não estou afirmando, pode ser do Banco do Brasil ainda, à época. Tá? Então, isso aí nós temos que fazer uma atualização de dados. A Rosimeire, professora da Educação Básica da Fundação, lotada na Fundação Helena Antipoff. Já falou, mas como as pessoas vão acompanhando a audiência, às vezes alguém liga a TV agora, os servidores dessa instituição não receberam esse pagamento reajuste de 2016 e não houve esclarecimentos. Esclarece de novo para a gente. Eu recebi aqui, durante essa audiência, a informação da CEPLAG que vai ser processado na folha de janeiro da Fundação Helena Antipoff com crédito até o 5º dia útil de fevereiro. É o mesmo questionamento também da Liliana. Agora, a Gilmara. Estou no Estado desde 1999 como contratada e efetivei em 2016 no cargo 3. Meu questionamento é: o valor recebido é bem menor que os colegas na mesma situação. O meu veio R$ 250 e das minhas colegas R$ 800. Já fiz reclamação no setor de pagamento da SRE Nova Era e a resposta foi de que o contra-cheque foi gerado automático e, quando liberar o modo manual e autorizados, irão averiguar os casos. E por que essa diferença é tão grande? Essa diferença, porque no cargo 1 e 2 dela, à época, ele não foi calculado porque ele estava fechado. E como ela tem o cargo aberto agora, da admissão 3, ela vai entrar nos 42 mil também. A Lucilene, professora efetiva dos anos iniciais da rede estadual.
Com relação às parcelas em atraso, desde 2016, não fui contemplada, pois, à época, eu era efetiva na Fundação Helena Timoff. Fui comunicada que não teria o direito. Não entendi o motivo, uma vez que, ao consultar a Folha 11 de 2016, consta no sistema. Algo que você pode verificar por nós. Ela era da Helena Timoff, não está lá mais. Mas ela continua no Estado. Mas aí ela teria de constar a folha da Helena Timoff. Eu não tenho como dar essa informação para ela. Não tem. É outra unidade executora. Eu não tenho acesso, como superintendente de gestão de pessoal da educação, à folha da Helena Timoff, e nem da FUCAM. A Flávia Cristina, ela é de Caratinga. Em janeiro de 2016, eu era designada em meu cargo de ATB, com admissão 1. Porém, em 1º de fevereiro de 2016, eu tomei posse e exercício na admissão 2, como ATB. E, no mês de abril de 2016, eu recebi uma folha extra referente ao retroativo da época. Agora, neste mês de dezembro de 2024, não veio a folha extra referente aos 3 meses de 2016. Gostaria de saber o motivo pelo qual eu não recebi a minha folha extra, uma vez que eu trabalhei e tenho o direito de receber o valor do retroativo dos 3 meses de 2016. É o caso dos 42 mil? Dos 42. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai receber agora até o 5º dia útil de janeiro. Tem perguntas no chat, gente? Peraí. O que colocaram, sinceramente, não me importa. O meu requerimento é o quê? Como a audiência pública, o chat não está aberto. Eu suspendo e você pega a informação. Eu vou suspender só para a gente ver se tem informações do chat. Eu acho que ela foi extremamente necessária, porque nos deu a dimensão entre o que o governo anunciou e a realidade que está sendo efetivada pela CEPLAG, né? É a CEPLAG que está operando esse pagamento da folha extra. Acho que um primeiro ponto que precisaria é, de novo, não ficou... Eu fiquei um pouco confusa, Tarcísio. As pessoas que tinham vínculo em 2016, contratadas, efetivas, 2016, 2017, 2018, 2019, enfim. Mas, este ano, elas não têm vínculo com o Estado. Onde essas pessoas buscarão o seu retroativo? Nós ainda É uma boa pergunta, né? né? É uma boa pergunta. Eu senti também. Fazer os cálculos, o batimento dos arquivos, isso aí eu garanto para a senhora. O que nós podemos fazer, não vou comprometer aqui, no caso de algum registro que ainda tenha no CISAP, tipo o e-mail, essas coisas, nós informarmos isso aí. A senhora vai desculpar, mas é uma decisão de governo. Eu não posso responder aqui se vai ter uma informação geral ou não. Eu creio que sim. Tá? Um outro questionamento que me chegou aqui pelo Zap. Vamos lá. Esse mês, 135 mil pessoas receberam retroativo. Outros 42 mil vão receber em janeiro. A pergunta é, se no 5º dia útil de janeiro, algumas dessas 42 mil pessoas não receberem, as SRS serão autorizadas a fazer o pagamento manual? O pagamento manual, nós não podemos... nós só podemos autorizar depois de uma análise da carga que nós demos na folha. Ele pode procurar, eu oriento que procure a SRE, que a SRE, o setor de pagamento da SRE, acesse ao CISAP Central, que é subordinado à minha superintendência, que os casos pontuais nós podemos resolver. Tá? Última pergunta, eu acho. 166 mil pessoas não têm data para receber o retroativo. Nós estamos falando dos aposentados. Não tem um cronograma, não tem uma perspectiva. Fevereiro, 1º semestre, 1º trimestre.
qual é o planejamento do governo em relação a essas mais de 160 mil pessoas, 160, cerca de, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, cerca de 166 mil pessoas que são aposentadas e que não receberam retroativo. Considerando que esse planejamento, deputado, ele envolve a parte financeira, a parte orçamentária, eu não sei responder para a senhora, mas eu vou levar ao conhecimento da nossa secretária adjunta, tá? Para que eu vou pedir que informe a senhora para a presidente da comissão. Tá bem. Combinado? Acho que um último ponto, Tarcísio, precisava sair uma orientação geral. Porque o que é que nós observamos? Foi falado aqui pelos nossos convidados e convidadas da audiência. O Luiz Fernando, por exemplo, ele me mandou uma mensagem aqui que vem aquela assim, encaminhado com frequência, que já deve estar numa corrente infinita. Aí eu perguntei para ele assim, mas qual é a fonte? Aí nós estamos tentando descobrir a fonte. Ou seja, que é sobre informações de pagamento, de abertura de conta. Como não tem uma orientação geral, superintendências diferentes estão fazendo encaminhamentos diferentes. Tem superintendência que não orientou nada, tem superintendência que está orientando a abertura de conta, tem superintendência que está orientando a abertura de conta por mensagem de WhatsApp. Ou seja, a categoria ela está... Fundação Helena Antipoff, até essa audiência, não tinha nenhuma informação de pagamento, né? Aí fica numa expectativa que vai sempre se frustrando num período que deveria ser de descanso, de celebração, de vida. Aí você fica na ansiedade, né? Sem respostas. Então, eu acho que um último encaminhamento que eu queria, e talvez o mais importante, é uma orientação geral. Olha, esses casos, as situações de admissões diferentes receberão em tal data. Quem é aposentado, a perspectiva foi falado, 2025. A questão das contas, porque se as superintendências, em janeiro, não terão autonomia para ir resolvendo isso manualmente, qual é a orientação? Não é? Porque a gente, em janeiro, eu não vou conseguir fazer uma audiência, porque não pode, né? Porque é período de recesso legislativo, a gente não pode fazer atividade aqui na comissão. Então, as pessoas ficam sem acesso às informações. Né? Então, eu queria fazer esse pedido. As demandas que eu recebi individualmente, posso te encaminhar, mas elas servem também para que a gente tenha um parâmetro dos problemas. Então, Helena Antipoff, admissões diferentes, né? Cargos 1, 2, 3, que são a questão das admissões. Aí nos deu uma dimensão de problema de milhares de pessoas. Algumas dentro desse grupo de 166 mil, outras de um grupo de 42 mil e outro de um grupo que a gente pode nem ter a dimensão porque não está no Estado atualmente, mas estava em 2016. Vocês conseguiram fazer, inclusive, essa diferença entre 2016, quando vocês fizeram o cruzamento da folha de 2016 com 2024? Não, ainda não, senhor. Se tiver essa diferença, vai saber, inclusive, qual é o outro universo de quem não está em nenhum desses grupos. Então, ter uma orientação escrita ajuda, porque nós vamos entrar, gente, na rotina de contratação temporária, fechar o ano. Na sequência, vem contratação temporária com uma nova legislação, que foi objeto de outra audiência pública, mas é uma nova legislação, que tem algumas mudanças. Né? A gente fez uma audiência específica sobre isso. Mas tem mudanças, e toda vez que você tem mudanças, você tem que ir se adaptando a elas. Não é? Então, acho que eu ficaria com um pedido final dessa de uma orientação geral. Os casos eu vou te passar, mas o que é importante? Ter uma orientação geral. Né? E vou passar, então, para as considerações finais de cada um dos nossos convidados, porque as dúvidas, em geral, foram... As que puderam foram respondidas, as que não, o Tarcísio está se comprometendo a encaminhar para os setores responsáveis. Luiz Fernando. Tarcísio, chegou uma demanda que talvez você não consiga responder agora, não sei como é que vai estar a questão do tempo, mas também diz respeito à situação do retroativo em relação aos servidores ex-lei 100, que ainda permanecem com vínculo no Estado, submetido à perícia, né? Então, esses também não visualizaram a folha extra. E tem vínculo no Estado também. Nós temos duas demandas que eu gostaria que você pudesse levar junto ao governo. Uma diz respeito a uma situação muito específica na cidade de Januária, de um conjunto de servidores aposentados que tem muita dificuldade de receber o seu pagamento no Banco Itaú.
Então, toda vez eles vão ao banco e aí não cai no mesmo dia que os demais. Então, se puder olhar isso para a gente. E uma outra situação diz respeito à questão muito específica, e que não é do seu setor, mas que eu gostaria que tivesse um empenho também de resposta, relativa a 9 taxadores de Montes Claros que foram obrigados a se pedirem a dispensa do cargo por uma questão de divergência com a superintendência. O síndico já mandou 2 ofícios até hoje sem resposta. Então, é isso. Muito obrigado. Esses taxadores de Montes Claros, se eu não me engano, o ofício já foi encaminhado ao síndico, não foi, não? Não. Tá, mas eu olho isso hoje ainda, pode deixar. Ok, obrigado. Agora vamos ouvir a Tatiana. Eu reforço, né, a fala dos nossos colegas e aguardo, se possível, seja encaminhado aí um documento, né, prestando esclarecimentos e trazendo para a gente os prazos e quem vai ser contemplado no ano de 2025. A Silvia. Eu queria agradecer, e as questões que eu trouxe, o Tarcísio já respondeu, e desejar a todos, se eu não ver mais, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que o ano de 2025 possa ser mais tranquilo para a gente na área da educação, com menos problemas, né, partidos do governo, principalmente essa do assédio moral, que todos nós temos vivido diariamente nas escolas. Obrigada. Considerações finais também, Tarcísio. Eu tenho a agradecer, presidente, parabenizar a senhora pela condução dos trabalhos frente à comissão, tá? E nós, da Secretaria da Educação, estamos à disposição. Muito obrigado, que todos tenham uma boa semana. Bem, eu quero agradecer, então, Tarcísio, por estar conosco mais uma vez, né? Sua equipe já esteve conosco no dia que nós fizemos a audiência sobre contratação temporária para 2025. Eu acho que esse é um processo importante, de forma pública, né, com a possibilidade de participação das pessoas, a gente esclarecer e trazer aí as informações. E hoje, você está aqui conosco, também quero agradecer. Agradecer ao Sindiúte, à AMI e ao Sindesp, pela presença também, porque é quem representa a categoria, então, quem tem a legitimidade de trazer aí os questionamentos e as informações. Mas me permita uma consideração final, antes de eu encerrar a audiência, lembrando que nossa próxima audiência será hoje, às 16 horas, mas que vai começar, na verdade, um pouquinho mais tarde, porque embolaram muitas convocações aqui hoje. É reta final de trabalhos, tem muitas reuniões convocadas, mas, por volta das 16 horas, nós vamos prestar homenagem ao Luciano Mendes, que foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, por toda a sua contribuição na defesa e fortalecimento da educação básica, ciência, tecnologia e inovação do Estado. Ainda essa semana, eu gostaria que já fosse nosso último trabalho, fosse essa homenagem ao Luciano, mas nós estamos com muitas demandas relacionadas à vida dos servidores do SESEC. Eu estou achando, Tarcísio, não é sua área, então encare como um desabafo, mas o governo tinha que ter tratado melhor os profissionais do SESEC. As pessoas estão sendo dispensadas, outras ficando excedentes, está desmontando o SESEC, eu estou sem acreditar. E como as pessoas não têm conseguido respostas, muito provavelmente eu vou convocar uma audiência para quinta-feira de manhã, porque também é o único dia que eu acho que eu ainda posso convocar audiência antes do recesso, mas eu vou convocar. Eu não vou convocar amanhã ou quarta, porque nós fomos convocados para votação de plenário. Então, a gente não pode fazer audiência durante votação de plenário aqui na casa. Mas, muito provavelmente, já deixo os 3 sindicatos avisados, que serão convidados novamente, para estarem conosco na quinta-feira de manhã, para a gente conversar sobre essa situação do SESEC. O requerimento já foi aprovado, inclusive. Eu consegui aprovar na última sexta-feira. Mas eu resgatei aqui o anúncio, né, que foi feito foi no dia 3 de dezembro. Nós amanhecemos com o anúncio do pagamento do reajuste. E aí o governo Zema anunciou assim:
para seguir zelando as dívidas do passado, o governo de Minas vai pagar as parcelas atrasadas do reajuste do piso da educação de janeiro a março de 2016. Os valores serão pagos em folha extra em dezembro a todos os servidores efetivos e na ativa. Em nossa gestão, os compromissos são honrados e a educação é reconhecida. Nada como um bom marketing, não é? Porque esse anúncio foi marketing. Porque eu fiz as contas aqui. A maioria da educação não recebeu o retroativo. E não vai receber esse ano. Eu fiz as contas. 135 mil servidores receberam esse retroativo em dezembro. 42 mil, previsão de recebimento em janeiro. 166 mil não tem previsão. Então, se nós somarmos os 166 mil, mais os 42 mil, mais da metade da educação não receberá esse retroativo. Quando eu faço as análises e falo de que o governo é bom de marketing, a ideia na sociedade é qual? De que todo mundo recebeu. Deu tudo certo. Olha como é que esse governo é bom. Deu tudo certo. Eficiente? Pagou. Está todo mundo recebendo. E não é verdade. Né? O governo faz o anúncio e depois a maioria da educação não terá, quando 2024 terminar, a maioria da educação não terá recebido o retroativo dos 3 meses de 2016. Então, isso me lembra dos encaminhamentos que eu quero fazer enquanto Comissão de Educação a respeito. O primeiro, Tarcísio, já leve meu pedido, mas eu vou fazer por requerimento, tá bem? É que os servidores da Fundação Helena Antipoff recebam por folha extra em dezembro. É outro sistema, é outra operacionalização, mas também entendo que é num número muito menor do que o operado, né, por toda a Secretaria de Educação. Então, se a gente não pode esforçar um tiquinho para fazer esse pagamento ainda em dezembro, não é? Então, esse vai ser o nosso primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, eu já fiz, é que a Secretaria, CEPLAG, com Educação, não sei de quem seria a competência, fizesse uma orientação formal geral, para que todo mundo tenha acesso a todas as informações e orientações e comandos do que vai ser feito. E a terceira é que o governo proceda com agilidade e rapidez o pagamento dos aposentados que têm direito de receber o retroativo. Porque a CEPLAG não deu à educação uma previsão. Nós estamos finalizando essa audiência sem saber quando 166 mil pessoas da educação receberão o retroativo. E se nós pensarmos que são as pessoas aposentadas e que têm aí um tiquinho de carreira, porque carreira na educação é muito difícil, né? Mas acumulou um tiquinho de carreira, acumulou, às vezes, um advérbio, andou um pouquinho nas letras, ou seja, é um pouquinho mais do que o salário inicial. Isso faz diferença na vida das pessoas. Então, nós também vamos fazer essa solicitação formal para que o governo agilize e faça o pagamento imediato dos 166, cerca de, né? 166 mil aposentados. Então, acho que, com esses encaminhamentos, as demandas individuais nós vamos encaminhar, porque isso acaba sendo ilustrativo, né, para as questões gerais que estão sendo enfrentadas. Posso fechar, gente? Pode. Cumprida a finalidade da reunião. Essa reunião, gente, ela fica disponível no portal da Assembleia. Eu quero pedir desculpas, porque, por um erro interno aqui, o chat dessa audiência não foi aberto, porque é uma audiência pública, então o chat deveria estar funcionando, como funciona em todas as audiências públicas que nós realizamos, mas, por um erro, ele não foi aberto. Mas todas as questões que nos chegaram para o e-mail institucional do nosso gabinete foram trazidas aqui, e muitas delas também foram as mesmas que nós recebemos nas redes sociais. Então, de forma geral, os nossos problemas se relacionam à questão da admissão, né, 1, 2 ou 3, pessoas que hoje não têm vínculo com o Estado e que tinham, servidores da Fundação Helena Antipoff, servidores aposentados, afastados preliminarmente para aposentadoria, e mesmo servidores sem paridade, que, à época, em 2016, estavam trabalhando. Né? Então, a paridade nem pode ser o critério a ser utilizado, porque tem várias situações que envolvem os servidores. Então, acho que nós conseguimos juntar aí todos os problemas. E o grande ponto é
ter uma orientação geral, que oriente as superintendências, que oriente todos os setores em relação a esse pagamento, para a gente não começar 2025 tendo que voltar a conversar sobre problemas em relação a esse pagamento. Então, eu agradeço a presença de todas as pessoas, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada hoje, às 16 horas, com a finalidade de proceder à entrega do diploma referente aos votos de congratulações com o professor doutor Luciano Mendes de Faria Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais, pela valorosa contribuição na defesa e fortalecimento da educação básica, ciência, tecnologia e inovação no Estado, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.